Nós temos que ter o total cuidado para não interpretar a Bíblia da maneira humana, mas permitir que o Espírito Santo nos revele o significado daquilo que nós estamos lendo, para que possamos então servi-lo com a nossa vida. Hoje, Atos 15, nós vamos ver algumas coisas, alguns problemas que Paulo enfrentou na igreja. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus e Pai, nos dirige nessa meditação de hoje e fala conosco pela Tua palavra. Amém. Ele diz assim no versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os anciãos sobre aquela questão. Quer dizer, eles estavam ainda confusos com as tradições religiosas dos judeus, que era a circuncisão, que é justamente essas coisas que já não são mais necessárias, né? Esses rituais religiosos que nenhum judeu conseguiu cumprir à risca. O único que conseguiu de fato foi Jesus, mas o restante ninguém conseguiu. Mas eles queriam impor isso aos novos convertidos que não eram da nação de Israel. Então, no fundo, eles queriam que ele se convertesse primeiro ao judaísmo e para depois receberem Jesus como Senhor e Salvador. E que se eles não aceitassem aqueles rituais, então eles também não poderiam ser salvos. É a cegueira da religiosidade causa isso nas pessoas, né? Sendo que Jesus, eu tenho livre acesso a ele. Eu não preciso estar preso à religiosidade, a rituais, como naquele tempo, para alcançar a resposta. Senão, eles teriam que voltar à prática do sacrifício de animais para o perdão dos pecados, quando Jesus morreu por todos. Aí ele diz no 3, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Então, se esse jugo, né, era uma obrigação da lei que eles tinham que cumprir, mas nem eles foram capazes de cumprir a lei, para que resolvesse essa questão, Deus teve que mandar o próprio Senhor Jesus morrer em nosso lugar. Então, se o ser humano conseguisse cumprir toda a lei, não era necessário o sacrifício do Senhor Jesus. Mas o ser humano se corrompeu. Basta você olhar a história de Israel, né? O povo veio se corrompendo até que chegou Jesus e trouxe uma nova doutrina, uma nova fé, uma nova aliança. A nova aliança não está com base, por exemplo, nos rituais que eles faziam, de sacrifício, de animais, da circuncisão do órgão masculino humano como forma de aliança com Deus. Não está com base nas leis mosaicas, né? Aquela lei do levita de servir ali no templo, de aspergir o sangue nas coisas. Enfim, agora o Senhor Jesus se tornou o sacrifício vivo
que resolveu essa questão do pecado e nos aproximou de novamente com Deus. Então, nós temos livre acesso, mas aqueles homens, fariseus, né? Lembra? Fariseu era um tipo de uma seita tão religiosa e tão apegada à lei, que eles aceitaram até Jesus como uma nova admissão, como se, por exemplo, olha, eu vou continuar fazendo todos os rituais que eu faço, e Jesus é apenas incluído. Ele veio como sacrifício para que eu possa me salvar. Mas se eu não fizer aquilo, não é Jesus que vai me salvar. Então, quer dizer, eles estavam ignorando o sacrifício de Jesus. No 12. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o seu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Por quê? Eles eram gentios. E esses gentios, o que eles faziam? Muitas das festas que eles realizavam de comemoração ao Deus deles era regado a vinho, a bebedeira, a orgias, a coisas erradas. E bebiam sangue, comiam animais impuros. Então, Tiago está aqui falando, olha, já que eles querem se converter a Jesus, então eles devem evitar agora essas festas pagãs, as orgias, essas coisas erradas, para que haja uma novidade de vida. E aí ele diz no 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. O Bispo Macedo escreve o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo. Os apóstolos criam que a autoridade que possuíam havia sido dada por Deus por intermédio de seu Espírito, e que era ele quem conduzia a igreja do Senhor Jesus a toda a verdade, sem impor a ela nenhum fardo. A orientação do Espírito Santo por meio dos apóstolos era que os novos convertidos se abstivessem de sacrifícios oferecidos aos ídolos, de sangue e de fornicação.
A abstenção de tais práticas seria um desafio aos gentios em sua caminhada cristã. Afinal, eles estavam acostumados a adorar deuses, a realizar sacrifícios abomináveis e a praticar orgias. No entanto, precisariam agora se submeter a uma nova forma de viver. O novo nascimento gera na pessoa mudança de pensamento, de atitude e faz com que ela viva em novidade de vida. A referência está em Romanos 6,4. Sabe, o que acontece quando nós nos convertemos? Nós então estamos crucificando o nosso corpo antigo, as nossas manias, o nosso jeito de ser, o que aprendemos com os nossos pais, nós crucificamos com Jesus na cruz. Então Jesus morreu, então essa velha criatura morre também. Então Jesus foi crucificado e foi sepultado, assim nós também sepultamos a nossa velha criatura. Jesus, o corpo dele foi sepultado no túmulo. No nosso caso, nós então somos mergulhados nas águas. Quer dizer, é uma forma de sepultar esse velho homem que foi morto na cruz. Então as nossas vontades, os nossos delitos, o passado, tudo que fazemos de errado, quem fomos, então naquele momento do batismo das águas é sepultado nas águas, fica ali. Quando nós nos levantamos, assim como o Senhor Jesus no terceiro dia ressuscitou, assim também dentro de nós é gerado um novo ser. Esse ser que é gerado pela palavra de Deus, ele passa a ter comunhão com Deus. Se antes nós estávamos mortos pelos nossos pecados, agora estamos vivos pela palavra de Deus e passamos a estar em Jesus Cristo e passamos a viver uma nova criatura. Por isso que você vê testemunhos, por exemplo, de assassinos, prostitutas, que se convertem ao Senhor Jesus e abandonam totalmente aquela vida, abandonam aquela vida de pecado e assumem uma vida nova. A aparência física continua a mesma, o nome, tudo mesmo. Há quem olhe para ela e pense que ainda ela faça parte daquele passado. E aí é uma oportunidade daquela pessoa dizer, olha, eu recebi uma nova vida em Jesus Cristo. E ela evangeliza aquelas pessoas. Assim aconteceu com milhares de pessoas, por exemplo, pessoas que antes serviam os espíritos e abandonaram aqueles espíritos e agora servem ao Senhor Jesus. Aí o 30 diz assim, tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aí você pergunta, mas houve contenda entre eles? Como é possível? Normal, natural. Não é porque eu nasci de Deus, eu tenho o Espírito Santo, que eu deixei de pensar, de agir, que me tornei um robô. Então eu tenho meus pensamentos, você tem os seus. Então, com respeito à nossa vida, pode haver conflitos. Eu posso falar assim, olha, eu escolho a cor laranja. E você diz, não, a vermelha é melhor. E o outro vem e diz, não, eu quero azul, o azul é melhor. E aí nós vamos discutir, né? Eu quero o laranja, o outro quer o amarelo, o outro quer o azul, o outro quer o vermelho. Enfim,
pode haver uma discordância com respeito à palavra de Deus? Não. O que está escrito, está escrito. Não há o que discutir sobre o que está escrito. Há o que se entender e entender no Espírito aquilo que Deus ali está dizendo. Ponto final. Por isso que há discussões, por exemplo, a respeito de religião. Religião provoca discussão, porque um vai falar assim, a minha é a certa. E o outro vai dizer, não, a minha é que é a certa. Não, eu faço certo, você faz errado. Não, vamos nos basear na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disto? Vamos seguir ela. Então Barnabé queria que Paulo seguisse com Marcos, mas Paulo não queria, por quê? Um pouquinho antes a gente leu isso, que ele abandonou esse grupo e foi embora. Talvez discordando de alguma coisa, e aí foi embora. Mas mais tarde, Paulo vai ver que esse homem aqui, Marcos, ele mudou completamente e até chama ele para andar com ele. Até o Bispo Macedo fala isso aqui no versículo 39, ele diz assim, ó, na parte A, se apartaram um do outro. A desavença entre Barnabé e Paulo foi tamanha que a única solução foi a separação. É natural haver divergência de opiniões e ideias entre as pessoas, até mesmo entre os servos de Deus. Contudo, isso jamais pode gerar brigas, rivalidades, inimizades ou rancor entre si. A parte B diz, João Marcos recuperou a confiança de Paulo posteriormente, a ponto de o apóstolo considerar um dos seus cooperadores e uma pessoa muito útil ao ministério. As referências estão aí, Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11 e Filipenses 24. Isso significa que se tiver empenho, obediência e fé, qualquer pessoa pode mudar radicalmente a sua imagem. Afinal, não há nada que não possa ser revertido pelo Senhor. Ainda que alguém feche as portas para você por causa de um erro seu, diante de um arrependimento sincero, Deus as abre novamente, a fim de que você escreva uma nova história. Então, hoje nós encerramos essa meditação do capítulo 15 e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou forte com você. Se não falou, volta a assistir. Ou melhor ainda, volte a ler. Veja os comentários da Bíblia do Bispo e se encha da presença de Deus. Fiquem todos com Jesus.